Continuando aqui, pessoal, a gravação, né, que eu gravo 2, 3 episódios de uma vez. Nesse episódio 13, a gente vai falar um pouquinho de complexidade, botando ciclos sazonais, Fibonacci, retração, tá? E depois a gente vai entrar já no final do livro, tá? Nas 15 dicas lá de setups de traders profissionais, 15 dicas de indicadores também. Antes de qualquer coisa, vamos curtir aí, pessoal, vamos curtir o vídeo, vamos curtir a página, vamos compartilhar com os amigos. Quem quiser dar um apoio pro canal, tem ali, ó, um Pix ali do lado de lá, ó, tá? O pessoal faz a doação pra gente, a gente compra um microfone novo, ó, que bonito o microfone novo do canal, né? Compra livro e tudo mais pra gente conseguir continuar aí o trabalho para vocês, tá? Então, vamos começar a botar mais complexidade nas nossas operações. Quem quiser discutir o conteúdo, quem quiser tirar dúvida, quem quiser saber de mais coisa, pessoal, tem também o Telegram na descrição aí, entra lá, a gente bate papo no Telegram. Ah, nem reparei, hoje eu tô com a camiseta combinando aí com a apresentação, tá? Que beleza, né? Então vamos lá. Quando a gente fala em adicionar complexidade, a gente vai começar a adicionar pontos na nossa leitura ao longo do tempo, que vai ficar mais complexa, e além de ficar mais complexa, a gente tem a tendência a ficar mais assertiva, né? Às vezes a gente coloca vários indicadores, né? Um para entrar mais cedo, outro para sair mais tarde, outro para confirmar, né? Então, quando a gente faz isso, quando a gente adiciona muita complexidade na nossa operação, os conceitos entre os indicadores eles podem se chocar. Como que eu posso explicar isso? Então, vamos supor que a gente tem uma tela operacional. Aqui é a sua tela operacional. Então, aqui na parte de cima, você vai ter os seus candles, você vai ter lá os candles que você vai estar vendo no gráfico. Aí aqui você vai ter estocástico. Cara, eu já vi isso um monte de gente. Aí você tem IFR, tá? Aí você vai ter, por exemplo, deixa eu dividir aqui. Aí você vai ter aqui, por exemplo, um MACD, tá? Tô dando só exemplo, pessoal. Então, o que que acontece? Aí você vai vir aqui no gráfico, você vai falar assim, o preço está dando venda, estocástico está dando compra, IFR está dando venda e o MACD está dando compra. Então, eu tenho dois indicadores dando compra e dois indicadores dando venda. Então, você vai ter os indicadores se chocando, tá? Então, isso é importante, porque você não pode encher de muito indicador sem saber se esses indicadores eles se confirmam ou se eles se contradizem. Então, muitas vezes você pode ter um estocástico se contradizendo com o MACD, um estocástico se contradizendo com o BV. Então, você precisa saber para que servem os indicadores, como que eles funcionam e como que eles vão servir de confirmação para você, tá? Porque senão você vai ter esse problema de você ter vários indicadores se chocando numa mesma análise, tá? Então, a gente tem que tentar evitar isso e analisar bem os indicadores antes de utilizar, tá? Ciclos e ondas. Então, vamos falar um pouco de ciclos e ondas. A gente tem um ciclo, né? O ciclo econômico, tá? Ele é um processo pelo qual a economia se expande, atinge um pico e então se contrai e entra em recessão. Como que funciona? Então a gente tem um ciclo econômico. Então a economia se expande, tá? Aí então ela para de expandir, ela se contrai e ela entra em recessão. Aí ela se expande de novo, tá? Aí ela se contrai e entra em recessão. Então a economia fica fazendo isso. Então a gente tem, por exemplo, o ciclo das commodities, que aí a gente tem o ciclo financeiro, por exemplo, que ele pode ser contrário ao ciclo da commodity. Estou dando só exemplo, tá, pessoal? Então a gente pode ter o ciclo dos metais, por exemplo, que ele pode fazer uma onda assim. Então você tem vários ciclos econômicos que eles são interligados e se vocês verem o resumo do Martin Pring, eu falo bastante desses ciclos econômicos, tá? Tem aqui no canal também, para quem quiser assistir a playlist depois do Martin Pring. Eu acho que é até legal assistir o Martin Pring depois dessa, porque já começa a entrar mais termos técnicos do que essa daqui, tá? A gente tem os ciclos sazonais, por exemplo, ciclo de chuva, ciclo de commodity, ciclo de safra de commodity. Então a gente tem vários períodos por exemplo, o ciclo que é bom para o varejo, que é período de festas, Natal, Ano Novo.
Então a gente tem vários ciclos que pode acontecer, que pode mexer com aquele ativo que a gente vai operar. Efeitos do calendário. O que são efeitos do calendário? Coisas que acontecem em datas específicas que podem afetar o mercado. Por exemplo, eleições, férias, feriados. Ah, mas feriado a bolsa está fechada. Não necessariamente. A gente pode ter um feriado que seja nos Estados Unidos e você está operando no Brasil. Só que qual é o grande dinheiro que vem operar no Brasil? É o dinheiro do investidor estrangeiro. Então, se lá fora está fechado, esse investidor está de folga, o volume aqui operacional tende a ser menor do que o volume anterior. Então, a gente pode ter um problema em feriados, porque pode não ter liquidez suficiente para você fazer a operação que você quer. Isso pode acontecer, principalmente em ações de small caps. Acontece sim, bastante, tá, pessoal? Então, tem que tomar cuidado com isso. Ainda em ciclos e ondas. Vamos lá. Então, a gente tem uma retração de GAN, que é a retração de 50%, que GAN foi o primeiro que falou sobre essa retração. E o que ele disse? Que os títulos tendem a retrair 50%, todos eles. Então, a tendência é que a gente tenha uma perna de alta e uma retração de 50%, né? Então, uma retração de 50% dessa perna de alta. Depois, uma outra perna de alta e uma retração de 50%. Então, uma perna de alta, uma retração de 50% dessa perna de alta, tá? Então, ele falou que ele percebeu que os títulos que ele negociava tendiam a retrair 50% antes do próximo movimento. E seus estudos diziam que a retração de 50% é mais lucrativa. Então, se você tem um ativo que retrai 50% e ele faz um movimento aqui de reversão, saiba que essa retração é a mais lucrativa para a gente trabalhar, tá? A gente tem as retrações de Fibonacci, tá? Que as mais comuns são a 38, 50 e 61. Então, você vai ter uma ferramenta lá na sua plataforma e você vai ter as retrações de Fibonacci. Então, você vai ter as marcações de Fibonacci lá, vou mostrar para vocês, tá? Então, você vai ter as retrações de 30, 50 e 68 do movimento, tá? Então, como funciona isso? Eu uso outras retrações, mas depois eu explico para vocês. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, aqui eu uso, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma retração. Deixa eu traçar direito essa retração. A gente tem, por exemplo, esse movimento de alta. Então, eu sei que esse movimento de alta, se eu traçar uma retração aqui, ó, do movimento de alta, deixa eu ver se eu pus no fundo certo. Tá. Então, eu tive toda a minha perna de alta. Então, eu tive toda a perna de alta, a perna de alta. Então, eu tenho a retração de 50%, eu tenho a retração de 23%, a retração de 76%. Então, essas retrações é a que eu trabalho? É a que eu trabalho, tá, pessoal? Então, posso até pôr aqui, a gente tem uma que a gente chama de fiboviolino. É um modo de falar porque ele sempre vem violinar a gente, que seria menos 11%. Deixa eu botar aqui, ó, menos 11%. Incluir, aplicar, tá? Então, às vezes a gente faz essa retração, ó. Então, a gente tem a perna de alta, ele vem violinar no 111 e volta para dentro, ó. Vem no 111 e volta para dentro, ó, tá vendo? Aí ele segurou no 23, ó. Então, isso é um fibro que funciona bastante, somente no índice. Então, ele violinou, voltou no 23, praticamente voltou no 0 e agora ele deve vir aqui no 50, tá? Ou no 76 aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui são retrações de Fibonacci. Tem várias formas de trabalhar com Fibonacci, tá? E a gente tem também o princípio das ondas de Elliott, tá? Onda de Elliott, pessoal, é um capítulo à parte, teria que fazer um vídeo só sobre um resumo só sobre onda de Elliott, que ele é muito mais complicado. Mas eu vou passar para vocês o básico, tá? Então, onda de Elliott, ele predominou, ele falava que o movimento predomina em uma onda de expansão, uma onda de retração, uma onda de expansão, uma onda de retração, uma onda de expansão, uma onda de retração. Então, ele falava que você tinha, a gente fala que é a onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 3 ondas, opa, vamos lá, aqui deixa eu botar a letra maior aqui para vocês.
A gente tem aqui, ó, A1, A3 e a onda 5 de alta. E a gente tem a 2 e a onda 4 de retração. Então a gente tem 3 ondas de expansão e 2 ondas de retração. Isso num primeiro movimento de expansão. Após esse movimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as ondas ABC, que são as ondas de retração. A, B, C. Então aí aqui a gente vai ter, só para vocês entenderem. Então a tendência do mercado é fazer isso aqui, tá, pessoal? Eu não costumo ficar contando onda, mas funciona, tá? Então a gente tem que no movimento que a gente vai ter, deixa eu apagar esses desenhos tudo aqui, ó. Tá? Então a gente vai ter 3 ondas de expansão, tá? E 2 ondas de retração dentro do movimento. Não é fácil fazer assim. Então a gente tem, tá? Esse movimento. Tem algumas regras onde uma onda não pode ser maior que a outra, tudo mais, mas isso dá para ver depois, tá? Deixa eu apagar aqui o tamanho dessa onda, só vou falar que eu estou desenhando errado, tá? Então, pessoal, ele entende que o movimento, ele tende a ser assim: impulso, correção, impulso, correção, impulso. Aí a gente vai ter 3 ondas de retração, que é impulso para baixo, correção, impulso para baixo. Aí depois o mercado tende a voltar a subir de novo. Então, ele dizia que ficava um desenho assim, ó. Então você teria isso aqui, ó. Aí se o movimento de alta for continuar, aí ele faz outro movimento aqui, tá? Aí você tem um movimento de correção de novo. Então isso aqui seria um desenho, por exemplo, de uma tendência de alta de longo prazo, tá? Pensando como Elliott falava das suas impulsões e correções. Lógico que a gente tem uma série de variações, e tem um livro dele aqui, pessoal. Eu vou pegar só para mostrar para vocês. Espera só um minuto. Princípio das ondas de Elliott. Só para vocês entenderem a complexidade das ondas de Elliott, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é o que eu falei para vocês, ó. Então a gente tem as ondas de impulsão e correção, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Mas a complexidade é que dentro dessas ondas você vai ter outras ondas, tá? Aí você pode ter vários tipos de correção. Você pode ter ondas corretivas de várias formas. Deixa eu pegar aqui só para vocês entenderem. Então eu tenho o ABC de um jeito ou o ABC de outro jeito, tá? Eu posso ter um ABC lateral, posso ter um ABCD, por exemplo, deixa eu pegar. Eu posso ter esses tipos de correções. Então assim, é um estudo um pouco mais complexo, é bem mais difícil, mas é interessante para quem quiser aprender, tá? Falar um pouquinho sobre essas ondas de Elliott é bem interessante. Mas para o básico que a gente precisa, é isso que a gente vai usar, tá, pessoal? Tá? Aí, fica para o próximo vídeo agora. Eu vou até falar um pouco aqui. Vamos começar a falar, vai. Esses são os 10 segredos dos principais operadores técnicos, tá? É bem interessante isso aqui, pessoal. Então, assim, é meio que um resumão do livro, tá? Que a gente vai fazer agora, tipo, como se a gente estivesse recapitulando tudo lá do final, tá? Já chegando bem na parte final do livro mesmo, tá? Então, a primeira dica, né? Os 10 segredos, o primeiro segredo é: descubra a sua expectativa, tá? Então, a sua expectativa de ganho e prejuízo, né? Em sua metodologia, o setup. Então, você tem que saber sempre no seu setup o quanto você vai ganhar, o quanto você vai perder, se a expectativa é positiva ou negativa. Deixa eu só acender a luz aqui, pessoal. Tá ficando escuro. Deixa eu ver, tá começando a escurecer. Então, você tem que saber quanto você vai ganhar, quanto você vai perder, quanto que você vai botar de risco, o risco do seu stop, se isso vai te prejudicar no teu ganho ou não, como que vai ser tudo isso. A expectativa de ganho positivo deve estar sempre por trás de toda a metodologia, lembra? 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Tem que estar sempre pensando isso, tá? Importante. Nunca aceite um conselho sem olhar o gráfico. Não tem desculpa. Sem desculpa. Ah, comprei porque o fulano falou que era para comprar. Mas você olhou o gráfico?
Se você está falando de análise técnica, você está estudando análise técnica, como você vai comprar um papel sem olhar no gráfico? A primeira coisa que você vai fazer sempre é olhar o gráfico, tá? Então, isso é importante. Vamos lá. Segundo ponto, né? A vantagem está no gráfico. A sua vantagem como analista técnico é que você sabe ler o gráfico. Então, você tem que usar o gráfico. A essência da análise técnica é analisar o gráfico. É analisar o preço no gráfico e se saber se é compra ou venda. Então, eu vou olhar o papel e vou saber se é para comprar ou se é para vender. Tá? Não significa que você só vai selecionar o papel pelo gráfico. Você pode selecionar por fundamentos, você pode selecionar da forma que você quiser o papel, tá? E depois simplesmente você vai olhar o gráfico e vai falar, não, realmente, eu olhei aqui o fundamento, o papel é bom, a empresa é boa, vou comprar. Ah, eu olhei o fundamento, a empresa é uma bosta, eu não vou comprar. Independente se o gráfico está dando compra ou venda, tá? Após analisar e selecionar o universo pessoal de títulos, toda decisão passa por analisar os gráficos. Então, eu olhei o título, gostei do título, eu olhei lá o papel, tem uma barrona de venda, vou comprar? Não. Vou esperar o quê? Fazer um movimento de retomada de preço, eu vou comprar essa retomada de preço. Simples assim. Tô olhando o papel, ah, mas essa empresa é boa, essa empresa é boa, essa empresa é boa. E olha o gráfico, essa empresa é boa, essa empresa é boa. Você vai comprar esse papel? Eu vou esperar ela fazer o quê? Vou esperar ela começar a fazer isso aqui. Mesmo que eu perca esse valor todo aqui, não tem problema. Tá, pessoal? Então, dica importante. A tendência é sua amiga. Então, todos os livros falam isso. Todos os livros falam isso. A tendência é sua amiga. Devemos sempre tentar seguir a tendência. Seu trabalho como analista técnico é definir a tendência por si mesmo. Olhar no gráfico, seja de 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, diário, semanal, mensal. A primeira coisa que você vai olhar no gráfico é: cadê a tendência? Tendência de alta, tendência de baixa ou o papel está lateral? Ah, não sei qual é a tendência. Não faça nada. Se o teu primeiro dever como analista técnico é determinar a tendência, você olhou para o gráfico e você não está vendo tendência, não faça nada, tá? Se não puder ver uma tendência, sente e espere até que ela se forme. Então, se você olha no gráfico, o gráfico está lá, uma putaria de barra para cima e para baixo, você não está vendo nada ali? Fala, puta, eu não consigo enxergar uma tendência aqui, não vejo um canal, não vejo uma LTB, não vejo uma congestão, isso aqui tá uma doideira. Meu, não faça nada. Espere o gráfico mostrar para você o que é para fazer. Você, como analista técnico, tem que esperar o gráfico te dizer o que é para fazer. Tá ok, pessoal? As entradas contam tanto quanto as saídas, tá? O que isso quer dizer? Você filtra para entrar. Aí você sai quando? A saída é tão importante quanto a entrada. Então você deve levar em consideração o ponto onde saímos, com tanto afinco quanto o ponto em que entramos, tá? Então, a gente tem que entender que é o seguinte: o ponto que você sai da operação, ela é tão importante quanto você filtrar a operação para entrar. Deixa eu já alterar ali, que agora que eu vi que tá errado. Tá? Por quê? O que acontece? Outro ponto que entramos. O que acontece? Quando a gente... Um erro muito grave é quando a gente entra numa operação. Então eu vou lá, filtrei o ponto certinho, entrei aqui. Aí o gráfico começa a falar, não vou sair agora. Aí o gráfico... O meu ponto de saída com ganho, ele é tão importante quanto o meu ponto de entrada. Pois senão eu vou ficar entregando toda hora o que eu ia ganhar aqui, vou ganhar aqui, só que eu comprei aqui. Só que quando eu tomar stop, eu vou tomar stop aqui. Então essa diferença não vai cobrir essa diferença. Então aquela tua perspectiva positiva vai pro saco. Entendeu? Isso é importante, tá? Acompanhe o ativo enquanto determinar que ele, e quando determinar que ele encerrou ou pausou a sua tendência, cai fora. E depois recompre assim se quiser.
Então, você está no ativo, você comprou um ativo, um pivôzinho de alta. Enquanto ele estiver na sua tendência de alta, você está no papel. Quando ele começar a lateralizar, você fala, opa, aquela tendência de alta já é uma tendência lateral. Nesse momento, eu vou sair fora. Vou esperar o que? Ele me dá um novo setup para eu entrar e pegar uma nova perna de alta do ativo, tá? Importante isso, pessoal. Então, use stops, tá? Então, o stop, ele é seu amigo. O stop é uma ferramenta de proteção e contenção de perdas. Defina sua perda máxima que possa tolerar e ponha um fim na operação se necessário. Então, o stop está lá para usar, tá? Então, tem que usar o stop, tem que determinar o stop, tá? Um bom stop, tá? Ele não pode ser curto o suficiente, né? A ponto de você ser violinado e nem longo a ponto de estragar os resultados acumulados. Então, por exemplo, se eu fiz uma operação onde eu comprei aqui, eu não posso pôr o stop aqui no meio, eu tenho que pôr o stop aqui embaixo, porque ele vai me violinar aqui e vai subir. Ou se eu comprei aqui, por exemplo, se eu comprei aqui, eu não posso pôr stop aqui, porque ele pode vir aqui devolver esse movimento todo, e todos aqueles trades anteriores que eu fiz, que eu ganhei X, Y, Z na perspectiva matemática e tal, eu vou entregar tudo nessa operação aqui, tá? Então, é muito importante essa questão do stop, tá? Trate a negociação como um negócio. A negociação que você faz, ela não tem que ser uma brincadeira, uma aposta, o que for. É um negócio. Decida sobre a negociação com evidência no gráfico. Nunca opere por emoção ou achismo. Ah, essa notícia está subindo, eu vou comprar, está caindo, eu vou vender. Mas por que você vai comprar? Deu sinal no gráfico? Deu operação? Não deu operação? Hoje eu operei uma notícia. Acabei saindo com um lucrinho muito pequenininho, mas eu operei uma notícia. Nesse momento que eu estava operando aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo, está na minha cabeça. Na minha cabeça. Então deixa eu puxar para cá. Nesse momento que eu estava operando aqui, saiu a ata do FONC. Que provavelmente o mercado ia se agitar. Nesse momento, opa, aqui ó. Nesse momento aqui, não era para ficar azul, era para ficar circular. Nesse momento era a ata do FONC, 3:30 da tarde. Saiu a ata do FONC, o mercado enfiou na média, virou, eu falei, isso aqui vai tentar buscar a máxima do dia. Tá? Mas me deu um sinal gráfico. Eu esperei após a notícia eu ter um sinal gráfico para eu operar uma puxada para ir na máxima do dia, tá? Então, apesar de ter uma notícia, eu operei o gráfico e não operei a notícia. Eu não operei porque o S&P estava subindo, porque o S&P estava caindo. Eu operei porque o gráfico deu compra, o gráfico deu venda. Ponto, tá? Nunca opere por emoção ou achismo, porque se você operar por emoção, a emoção é que vai tocar a sua operação e não o seu trade system. É da natureza humana apostar uma soma maior quando você acabou de vencer ou ficar tímido após um stop. Nos dois lados é verdade, tá? Então, o ser humano é normal. Você põe um contrato, você ganha. Você põe 2, você ganha. Você põe 4, você ganha. Você põe 8, você ganha. Então, você vai ganhando, você vai aumentando o número de contratos. Aí, você toma uma porrada com 8, você volta para um contrato. Então, você tem essa interrupção aí, acontece muito. Como também tem gente que opera um contrato, perde e depois põe 2 para tentar recuperar o que perdeu e ter um lucro. Ou para recuperar mais fácil o que perdeu. Isso também dá zica. Não faça isso. Não aumente a mão para recuperar um prejuízo. Aumente a mão porque você, no seu gerenciamento de risco, você já pode aumentar a mão. Senão, não aumente a mão. Tem vídeo sobre gerenciamento de risco no canal, tá? Ignore as emoções das últimas negociações e trate cada negociação individualmente. Isso aqui é muito difícil, pessoal. Até para mim, que já tem algum tempo operando, por exemplo, hoje. Hoje eu fui operar uma vendinha. Vou mostrar para vocês. Mais fácil. Vamos lá, vou puxar aqui para lado de novo. Então, por exemplo, hoje foi um caso que eu não fiz isso, tá? Então aqui, ó, eu fiz 4 operações hoje, tá? Então eu fiz essa venda, onde eu encurtei demais o stop. Lembra que eu falei do stop para ser violinado? Fui violinado aqui por 10 pontos, acho que 20 pontos, e ele veio no meu alvo que era a mínima do dia. Aí o mercado subiu, fez esse padrãozinho aqui na média que eu gosto, o VWAP. Eu fiz essa compra. Quando deu 150 pontos, eu zerei porque eu fiz zerar. Por quê? Porque eu estava abalado,
teoricamente não abalado, mas eu estava querendo recuperar esse prejuízo. Eu recuperei o prejuízo aqui e zerei. Poderia ter saído com 100 pontos ou no 0 a 0, provavelmente teria saído no 0 a 0 aqui. Não tem problema, mas não deveria estar pensando em recuperar um prejuízo. Cada trade é um trade. Aí no quarto trade, por exemplo, eu já tinha feito um trade que estava no 0 a 0, que tomei prejuízo. O segundo, esse aqui, né? Primeiro trade em prejuízo. O segundo trade que eu paguei o prejuízo do primeiro. No terceiro trade, eu saí com 200 pontos. Porque eu falei, pô, eu fiz 2 trades. Primeiro eu tomei pau, o segundo eu saí no 0 a 0, vou pegar 200 pontos aqui e vou fechar o dia. Vou fazer uma metinha mínima que eu tenho lá e fico tranquilo. E olha quantos pontos foi. Então, se eu não tivesse feito isso, quantos pontos eu poderia ter pego aqui? Minimamente, se eu tivesse saído aqui, teria pego 600 pontos. Se eu tivesse saído aqui, teria pego 1000 pontos. Então, por isso que não se deve operar desse jeito, tá? E aqui não, aqui eu saí porque, como era notícia, o gráfico demorou muito para andar, eu acabei saindo no 0 a 0, deu 15 pontos de ganho ali, mais ou menos, tá? Então, no vídeo de fechamento eu vou explicar para vocês essa operação depois, tá, pessoal? Então, é muito importante você entender que cada operação é uma operação. Se você ficar operando pensando no que você fez ou deixou de fazer durante o dia, vai acontecer igual eu fiz. Então, você vai acabar zerando antes do que tinha que zerar, e sendo que você poderia ter um ganho muito maior. Eu poderia ter o ganho equivalente das 3 operações numa operação só. Teria compensado todo o trabalho que eu tive de manhã, mas não. Saí com 200 pontos. Se eu tivesse segurado, teria dado um ganho muito maior, tá? Decida sobre a negociação com evidência no gráfico. Nunca opere por emoção ou achismo, tá? É da natureza humana apostar uma soma maior quando acabou de vencer ou ficar tímido após um stop. Ignore as emoções das últimas negociações e trate cada negociação individualmente, tá? Então é muito importante todos esses pontos. Vamos ver se tem mais algum. Não leve para o lado pessoal, tá? Eu vou terminar esses 10 aqui, segredos, pessoal, porque aí depois no último vídeo eu vou falar, não, vou fazer só mais isso aqui, depois eu gravo o último para vocês. Não leve para o lado pessoal. Não é um insulto quando os seus indicadores ou quando os seus preços falharem e gerar perdas. Você não pode controlar o mercado, então não adianta você querer achar alguma coisa se o mercado ele é independente, ele faz o que ele quer. Você tem que se controlar, a não fazer cagada, não aumentar a mão antes da hora, não querer dobrar a mão, não querer operar contra a tendência sem saber operar contra a tendência. Não tenha ódio na perda. Caso precise, troca os indicadores ou títulos a serem negociados. Se o teu Trade System não funciona nesse título e você gosta do Trade System, procura um título que ele vai funcionar e que vai fazer sentido você operar esse título dessa forma. Tá ok, pessoal? Então, muito importante essas dicas aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aí o vídeo, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. E na sequência eu já vou gravar o último vídeo aí, que vai ser o episódio 14. Tá ok, pessoal? Valeu, um abraço.